Você já teve aquela sensação de desconforto ao ver uma imagem debaixo d'água? Uma turbina gigante, um boneco de parque aquático, uma escotilha coberta de limo. Não tem nada se mexendo. E ainda assim, parece que tem algo lá. Esse sentimento tem nome: submecanofobia. Um medo moderno, estranho, mas extremamente poderoso. Hoje, vamos mergulhar no abismo dessa fobia. E você vai perceber que talvez ela more em você também. Submecanofobia é o medo irracional de objetos artificiais submersos. Pode ser uma turbina, uma estátua, uma âncora, uma hélice, ou até um parque aquático abandonado que ficou submerso com o tempo. É uma fobia pouco documentada academicamente, mas muito relatada na internet, principalmente Reddit e YouTube. A sensação varia. Vai desde um leve desconforto até pânico, suor frio, náusea e vertigem. Não é apenas sobre ver uma imagem. Muitas pessoas relatam sentir medo só de imaginar essas estruturas. Nosso medo das profundezas é ancestral. Desde os primórdios, a vastidão escura do oceano nos confronta com aquilo que não podemos ver nem controlar. E é justamente na intersecção entre os terrores antigos e a frieza da tecnologia moderna que nasce a submecanofobia, o medo irracional de objetos artificiais submersos. Um medo que não é só visual, é visceral, e ele se alimenta de 4 pilares sombrios. 1. Talassofobia, o pavor do abismo líquido. O mar é o desconhecido em sua forma mais pura. Uma massa densa, escura, que esconde criaturas, naufrágios e o próprio fim. A talassofobia é o medo de se perder em um lugar onde o controle não existe, onde o fundo parece infinito, onde o ser humano, com toda a sua arrogância, volta a ser só mais um corpo frágil à deriva. 2. O Vale da Estranheza subaquático. Imagine um manequim com um sorriso congelado, coberto de limo, flutuando no silêncio gelado, ou os olhos mortos de um boneco infantil encarando você do fundo de um lago. Objetos assim não pertencem àquele lugar, e é justamente por isso que o cérebro entra em pânico. São figuras artificiais, humanas mas não humanas, vivas mas mortas. É o Vale da Estranheza, só que submerso, mais hostil, mais gelado, mais perturbador. 3. A estética do abandono, memórias afogadas. Cada objeto submerso conta uma história, mas não uma história feliz. São rastros de acidentes, tragédias, falhas humanas, aviões que nunca chegaram ao destino, estações que foram engolidas pelo tempo. Embaixo da água, tudo parece esquecido, como se o mar fosse um cemitério silencioso de coisas que já não importam mais. E o medo cresce ao perceber que um dia, talvez, a gente acabe do mesmo jeito, soterrados no silêncio, invisíveis ao mundo. 4. O simbólico do inconsciente. Segundo Carl Jung, a água representa o inconsciente, ou seja, aquilo que tentamos ignorar. Traumas, lembranças reprimidas, fantasmas emocionais. Ver algo submerso pode despertar justamente esse incômodo, a sensação de que há algo escondido dentro da gente, algo que lutamos para manter lá no fundo, mas que insiste em boiar de tempos em tempos. A submecanofobia é mais do que um simples medo, é um espelho sombrio que reflete nossas maiores inseguranças. O medo da morte, da solidão, do esquecimento e, no fim das contas, do próprio ser humano, que cria, abandona e afunda aquilo que não quer mais encarar. A submecanofobia não é só um medo, é uma sensação, um desconforto que nasce quando o familiar é engolido pela água e se transforma em algo silencioso, esquecido e estranho. Se você nunca sentiu isso, talvez sinta agora. Esses são alguns dos cenários mais emblemáticos da submecanofobia. Número 1. Cristo do Abismo, San Frutuoso, Itália. Submerso a cerca de 17 metros na costa da Ligúria, entre Portofino e Camogli, repousa uma estátua de bronze de 2,5 metros de altura.
o Cristo do Abismo. Foi colocada ali em 1954 como homenagem ao mergulhador Dario Gonzatti, que morreu em 1950 durante um mergulho na região. Mas apesar da intenção nobre, o efeito visual é perturbador. O Cristo ergue os braços em direção à superfície, mas parece preso no vazio. A neblina submarina, a corrosão e as algas dão à estátua uma aura fantasmagórica. Algumas pessoas relatam sentir um medo paralisante só de olhar uma imagem. Outros tiram fotos ao lado. Mas no fundo, todos sabem, aquilo não deveria estar ali. Número 2. Os destroços do Titanic. Um cemitério a 3.800 metros. Em 1912, o maior navio do mundo afundou no Atlântico Norte. Hoje, seus destroços repousam a quase 4 quilômetros de profundidade, congelados no tempo. A proa ainda está surpreendentemente intacta, enquanto a popa se estilhaçou. Pelo campo de destroços estão espalhados objetos pessoais, pratos ainda empilhados, calçados no fundo lodoso. E há algo de profundamente inquietante nas imagens. O famoso hélice, tomado por bactérias e limo, virou símbolo da submecanofobia. É como se a tragédia ainda estivesse ali, em suspensão. Não é só um navio afundado, é uma cicatriz na história. Número 3. Parques aquáticos abandonados. River Country. O River Country, primeiro parque aquático da Disney, abriu em 1976 e fechou em 2001, após mudanças na legislação da Flórida e casos de contaminação. Em 1980, um garoto morreu após contrair uma ameba fatal presente na água do lago. O parque nunca foi demolido, foi simplesmente deixado para apodrecer. Hoje, o cenário é de pesadelo: tobogãs semi-submersos, escorregadores cobertos de limo, água parada tomada de musgo. O que antes era infância e risadas, agora é ruína e silêncio. É como se a alegria tivesse se afogado ali e deixado um eco sufocado no lugar. Número 4. Barragem Hoover. O Colosso em Silêncio. Construída durante a Grande Depressão, a Barragem Hoover é uma das maiores obras de engenharia dos Estados Unidos. Esconde, sob toneladas de concreto, 17 turbinas gigantes, girando em um constante murmúrio mecânico. Atrás dela, o Lago Mead guarda bilhões de litros de água represada. Mas não é só a estrutura que impressiona, é o que ela representa: pressão, contenção, colapso iminente. O simples pensamento de que aquilo pode ruir um dia aterroriza muita gente. É um medo frio, técnico, racional e profundamente humano. Número 5. Navios de guerra afundados. Fantasmas de aço. No fundo de vários oceanos estão os esqueletos de navios de guerra afundados, muitos da Segunda Guerra Mundial, entre eles o USS Saratoga, um porta-aviões que foi usado como alvo em testes nucleares em 1946. Esses gigantes repousam cheios de ferrugem, com compartimentos nucleares, veículos, bombas e maquinário esquecidos. Explorados por robôs, seus corredores escuros e corroídos revelam um silêncio que pesa. É como entrar em uma cápsula do tempo que testemunhou a destruição. Cada imagem dessas embarcações é uma lembrança do passado e do que pode muito bem acontecer de novo. A submecanofobia não é só sobre estruturas. Psicólogos explicam: o medo real é a sensação de que algo ali pode acordar. O fundo do mar já é um ambiente naturalmente hostil, frio, escuro, silencioso. Ao inserir uma máquina, uma estrutura artificial, algo criado por mãos humanas, você quebra o equilíbrio, e o cérebro percebe isso como uma anomalia. É o caos mental, a lógica afogada na estranheza. Por isso, a submecanofobia virou tendência. Hoje, ela é explorada de propósito em jogos, filmes, canais do YouTube e até em memes.
esse medo deixou de ser apenas irracional e virou entretenimento. Nos jogos, Subnáutica é o ápice do terror submerso, robôs, ruínas alienígenas, criaturas colossais. Você está sozinho, cercado de leviatãs em águas profundas. O jogo é basicamente uma carta de amor à submecanofobia. Soma traz um terror psicológico sci-fi com robôs conscientes e dilemas existenciais, tudo no fundo do oceano. É perturbador, filosófico e opressor. BioShock, com sua cidade submersa em ruínas, é o retrato perfeito da decadência tecnológica. Máquinas, ideologias destruídas e silêncio. A estética da opressão embaixo d'água. No cinema, filmes como The Abyss, Titanic, Sphere e até partes de Procurando Nemo usam cenas com estruturas submersas para criar tensão. Uma simples tomada de um navio afundado ou de uma hélice gigante coberta de limo é suficiente para gerar uma resposta física, desconforto, náusea, calafrio. No YouTube, canais como Nightmind, Wendigoon, Nexpo e os projetos brasileiros de Analog Horror abraçam essa estética para provocar desconforto genuíno. As transições VHS, o ruído visual, a presença de máquinas paradas no meio da água, tudo isso ativa uma parte do cérebro que grita: tem algo errado aqui. A simbologia das máquinas submersas. Elas representam mais do que ferro e parafusos. São o que foi descartado, o que ficou para trás, o que a gente tentou esquecer, mas que ainda está lá embaixo, esperando. Talvez o verdadeiro terror da submecanofobia não seja ver uma hélice gigante, mas perceber que ela está ali há anos, sozinha, no escuro, esperando. No fundo do mar, o tempo dorme, a tecnologia vira ruína, o humano encontra o silêncio absoluto. A submecanofobia não é irracional. Ela talvez seja o medo mais honesto que a gente tem. O medo do esquecido, o medo do que afundou e nunca voltou.